chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímos-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outro Deus e serviu, assim também te fez a ti. Amém? Até aqui. Pode tomar uns assentos, irmãos. Pode bater palma, pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus falando acerca do reinado de Israel. Quando Israel ele deixou de estar, aleluia, ao caminho de Deus verdadeiro, e para servir a outros deuses que Israel contemplou. A nação de Israel, irmãos, no tempo que o Senhor tirou eles do Egito, Israel ficou, aleluia, invejado de ver a outra nação adorando a outros deuses, e eles não podendo adorar. Israel queria ter um conhecimento de ter uma liberdade. Israel queria ter uma liberdade para poder buscar outros deuses, aleluia, mas o Senhor queria que Israel ficasse focado no Deus verdadeiro que eles estavam servindo, aleluia, até o momento em que eles serviram a outros deuses, até o momento em que os preceitos de Deus começou a ser quebrado, Israel então começou a padecer, Israel então começou a sofrer, porque eles estavam seguindo os outros exemplos das outras nações. Israel começou a padecer, Israel estava precisando de um rei, aleluia, Israel estava precisando de alguém que viesse conduzir, Israel estava precisando de alguém que viesse instruir eles, aleluia. Então quando os anciãos chegou até a Samuel, relatando o fato, aonde estava Samuel, na cidade de Ramá, até quando os anciãos disseram, aleluia, que Samuel viesse dar um rei a ele, e a Bíblia diz que essa palavra se tornou mal aos olhos de Samuel. Sabe por quê? Porque Israel estava escolhendo um rei com a sua própria vontade. Israel estava escolhendo um rei pela vontade própria. Sabe o que é isso, irmãos? É quando, aleluia, o povo aprova e Deus reprova. É quando Deus não aprova e o povo reprova aquilo que Deus tem reprovado. Aleluia. A Bíblia diz então que quando Samuel dobrou o joelho e buscou ao Senhor, o Senhor permitiu a Samuel achar um rei. O Senhor permitiu a
Samuel achar um rei para que reinasse sobre Israel. E a Bíblia diz que Saul foi um dos homens a qual Samuel ungiu como rei. Mas tu vemos a diferença daqueles que é alevantado por Deus e aquele que não é alevantado por Deus. Daqueles que realmente está no caminho de Deus, na direção de Deus, e daquele que não está na direção de Deus. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido como rei, ele tinha, irmãos, uma postura de homem valente, ele tinha uma postura de homem de guerra. Aleluia! E quando ele foi ungido sobre o povo para reinar sobre Israel, a Bíblia diz então que no momento que Saul foi nomeado como rei, até nos momentos corretos, Saul começou a fazer aquilo que era correto diante de Deus, obedecendo a ordenança de Deus. Mas chegou um ponto que Saul também começou a desobedecer. Chegou um ponto que também Saul não começou a praticar mais a palavra de Deus. Chegou um ponto que Saul também não estava mais obedecendo a ordenança de Deus. Chegou um ponto também em que Saul também, ele chegou a um ponto de desobedecer o mandato de Deus. Aleluia! Saul, ele foi alevantado pelo povo. Saul foi alevantado pela vontade do povo. O povo de Israel estava aplaudindo o reinado de Saul, mas o Senhor tinha rejeitado. Quando Deus rejeita, irmãos amados, a pessoa não passa mais a obedecer. Quando Deus rejeita, irmãos, a pessoa não tem mais princípio bíblico. Quando a pessoa não passa mais a obedecer os mandamentos de Deus, a pessoa, ela quer ficar no seu conforto, ela quer ficar na sua própria vontade. Saul estava dessa maneira. Quando Saul começou, irmãos, a desobedecer a palavra de Deus, Saul então, ele chegou, irmãos, a desobedecer a palavra. E no momento que Saul desobedeceu a palavra, aleluia, então Deus já tinha reprovado o reinado de Saul. Porque quando uma pessoa ela é levantada pelo Espírito Santo, o povo se alegra, o povo sente a presença do Deus verdadeiro, o povo sente a presença do Deus de Israel. Quando uma pessoa ela é alimentada pelo Espírito Santo, a palavra que Deus dá a ela, a palavra de Deus tem um efeito grande para mudar, transformar e fazer uma transformação imensa. Quando uma pessoa ela é alimentada pelo Espírito de Deus, ela passa a ser um praticante da palavra. Aleluia, aleluia. Deus permitiu isso acontecer no meio de Israel. Israel, aleluia, começou, irmãos, a padecer. Saul, quando começou a ver que foi rejeitado por Deus, então Saul começou a se perturbar. Sabe o que é isto? Deus nunca, aleluia, vai entregar um compromisso para aqueles que não têm compromisso com Deus. Aleluia. Saul não tinha compromisso com Deus. O Senhor tinha rejeitado. Até o Senhor falou com Samuel, dizendo: até quando terás dó de Saul, Samuel, tendo eu rejeitado a Saul? Aleluia. Até quando Saul vai ter dó de Saul? Aleluia. Samuel diz: Saul, tendo eu já rejeitado e desaprovado o seu reinado. Quando Deus reprova, irmãos, um ministério de uma pessoa, o povo aprova. E quando a pessoa ela é aprovada por Deus, o povo reprova. Aleluia. Quem é levantado por Deus, ele é reprovado pelo povo. E quem é reprovado por Deus, o povo aprova. E muitas pessoas sofrendo por causa disto, estão aprovando pessoas que não estão sendo aprovadas por Deus. Aleluia, graças a Deus. E a Bíblia diz que no momento que Saul começou a desobedecer a Deus, Samuel começou a se arrepender.
atitude de Saul. Eles não estavam sabendo valorizar, não estavam sabendo zelar pela obra que o Senhor tem colocado nas mãos. Aleluia. Saul não estava preocupado em obedecer. Saul, no momento quando ele começou a crescer, que o seu exército começou a ser grande, Saul estava preocupado com o seu dono. Saul estava preocupado de ser rei. Saul estava preocupado de ser grande. Saul estava preocupado de ser famoso. Saul queria ser reconhecido no meio do povo de Israel. Saul queria ser visto pelas nações inimigas. Aleluia. Não adianta querer ser vista pelos adversários lá fora e simplesmente não tem nada de Deus. Não adianta querer ser grande, se mostrar, ser famoso e não ter o Espírito de Deus na vida. Aprenda algo aqui nessa noite, irmãos. Nós temos na presença de Deus, não é para nós crescer, não é para nós querer ser maior do que ninguém. Não, nós temos na presença de Deus, não é para ser visto. Nós temos na presença de Deus porque nós somos necessitados do seu Espírito. Nós temos na presença de Deus porque nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Nós temos na presença de Deus porque nós precisamos conhecer o caminho verdadeiro que leva ao céu. Aleluia. Saul poderia perder tudo, mas ele só não podia perder o trono que ele tinha de rei. Saul não queria perder a sua posição. Saul não queria perder a sua roupa de rei. Saul não queria perder o seu reinado, não. Saul não queria ceder o seu reinado. Só o Senhor é Deus, aleluia. Mas tinha um sendo levantado por Deus. Tinha um sendo levantado pelo Espírito Santo. Aleluia. Tinha um a qual já estava voltando a caminho. Nós somos muitos, estamos em Cristo. Só fé, só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Somos a família de Jesus. Nós somos muitos, estamos em Cristo. Numa só fé, num só amor. Sentir em nosso meio união. Quando nos unimos, então faz-se um só corpo, um só coração. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímos-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outro Deus e serviu, assim também te fez a ti. Amém? Até aqui. Pode tomar uns assentos, irmãos. Pode bater palma, pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus falando acerca do reinado de Israel. Quando Israel ele deixou de estar, aleluia, ao caminho de Deus verdadeiro, e para servir a outros deuses que Israel contemplou. A nação de Israel, irmãos, no tempo que o Senhor tirou eles do Egito, Israel ficou, aleluia, invejado de ver a outra nação adorando a outros deuses, e eles não podendo adorar. Israel queria ter um conhecimento de ter uma liberdade. Israel queria ter uma liberdade para poder buscar outros deuses, aleluia, mas o Senhor queria que Israel ficasse focado no Deus verdadeiro que eles estavam servindo, aleluia, até o momento em que eles serviram a outros deuses, até o momento em que os preceitos de Deus começou a ser quebrado, Israel então começou a padecer, Israel então começou a sofrer, porque eles estavam seguindo os outros exemplos das outras nações. Israel começou a padecer, Israel estava precisando de um rei, aleluia, Israel estava precisando de alguém que viesse conduzir, Israel estava precisando de alguém que viesse instruir eles, aleluia. Então quando os anciãos chegou até a Samuel, relatando o fato, aonde estava Samuel na cidade de Ramá, até quando os anciãos disseram, aleluia, que Samuel viesse dar um rei a ele, e a Bíblia diz que essa palavra se tornou mal aos olhos de Samuel. Sabe por quê? Porque Israel estava escolhendo o rei da sua própria vontade. Israel estava escolhendo o rei pela vontade própria. Sabe o que é isso, irmãos? É quando, aleluia, o povo aprova e Deus reprova. É quando Deus não aprova e o povo reprova aquilo que Deus tem reprovado. Aleluia. A Bíblia diz então que quando Samuel dobrou o joelho e buscou ao Senhor, o Senhor permitiu a Samuel achar um rei. O Senhor permitiu
pediu a Samuel achar um rei para que reinasse sobre Israel. E a Bíblia diz que Saul foi um dos homens a qual Samuel ungiu como rei. Mas tu vemos a diferença daqueles que é alevantado por Deus e aquele que não é alevantado por Deus. Daqueles que realmente está no caminho de Deus, na direção de Deus, e daquele que não está na direção de Deus. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido como rei, ele tinha, irmãos, uma postura de homem valente, ele tinha uma postura de homem de guerra. Aleluia! E quando ele foi ungido sobre o povo para reinar sobre Israel, a Bíblia diz então que no momento que Saul foi nomeado como rei, até nos momentos corretos, Saul começou a fazer aquilo que era correto diante de Deus, obedecendo a ordenança de Deus. Mas chegou um ponto que Saul também começou a desobedecer. Chegou um ponto que também Saul não começou a praticar mais a palavra de Deus. Chegou um ponto que Saul também não estava mais obedecendo a ordenança de Deus. Chegou um ponto também em que Saul também, ele chegou a um ponto de desobedecer o mandato de Deus. Aleluia. Saul, ele foi alimentado pelo povo. Saul foi alimentado pela vontade do povo. O povo de Israel estava aplaudindo o reinado de Saul, mas o Senhor tinha rejeitado. Quando Deus rejeita, irmãos amados, a pessoa não passa mais a obedecer. Quando Deus rejeita, irmãos, a pessoa não tem mais princípio bíblico. Quando a pessoa não passa mais a obedecer os mandamentos de Deus, a pessoa, ela quer ficar no seu conforto, ela quer ficar na sua própria vontade. Saul estava dessa maneira. Quando Saul começou, irmãos, a desobedecer a palavra de Deus, Saul então, ele chegou, irmãos, a desobedecer a palavra. E no momento que Saul desobedeceu a palavra, aleluia, então Deus já tinha reprovado o reinado de Saul. Porque quando uma pessoa ela é levantada pelo Espírito Santo, o povo se alegra, o povo sente a presença do Deus verdadeiro, o povo sente a presença do Deus de Israel. Quando uma pessoa ela é alimentada pelo Espírito Santo, a palavra que Deus dá a ela, a palavra de Deus tem um efeito grande para mudar, transformar e fazer uma transformação imensa. Quando uma pessoa ela é alimentada pelo Espírito de Deus, ela passa a ser um praticante da palavra. Aleluia, aleluia. Deus permitiu isso acontecer no meio de Israel. Israel, aleluia, começou, irmãos, a padecer. Saul, quando começou a ver que foi rejeitado por Deus, então Saul começou a se perturbar. Sabe o que é isto? Deus nunca, aleluia, vai entregar um compromisso para aqueles que não têm compromisso com Deus. Aleluia. Saul não tinha compromisso com Deus. O Senhor tinha rejeitado. Até o Senhor falou com Samuel, dizendo: até quando terás dó de Saul, Samuel, tendo eu rejeitado a Saul? Aleluia. Até quando Saul vai ter dó de Saul? Aleluia. Samuel diz: Saul, tendo eu já rejeitado e desaprovado o seu reinado. Quando Deus reprova, irmãos, o ministério de uma pessoa, o povo aprova. E quando a pessoa ela é aprovada por Deus, o povo reprova. Aleluia. Quem é levantado por Deus, ele é reprovado pelo povo. E quem é reprovado por Deus, o povo aprova. E muitas pessoas sofrendo por causa disto, estão aprovando pessoas que não estão sendo aprovadas por Deus. Aleluia, graças a Deus. E a Bíblia diz que no momento que Saul começou a desobedecer a Deus,
Samuel começou a se arrepender pelas atitudes de Saul. Eles não estavam sabendo valorizar, não estavam sabendo zelar pela obra que o Senhor tem colocado nas mãos. Aleluia. Saul não estava preocupado em obedecer. Saul, no momento quando ele começou a crescer, que o seu exército começou a ser grande, Saul estava preocupado com o seu dono. Saul estava preocupado de ser rei. Saul estava preocupado de ser grande. Saul estava preocupado de ser famoso. Saul queria ser reconhecido no meio do povo de Israel. Saul queria ser visto pelas nações inimigas. Aleluia. Não adianta querer ser vista pelos adversários lá fora e simplesmente não tem nada de Deus. Não adianta querer ser grande, se mostrar, ser famoso e não ter o Espírito de Deus na vida. Aprendava aqui nessa noite, irmãos. Nós temos na presença de Deus, não é para nós crescer, não é para nós querer ser maior do que ninguém. Não, nós temos na presença de Deus, não é para ser visto. Nós temos na presença de Deus porque nós somos necessitados do seu Espírito. Nós temos na presença de Deus porque nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Nós temos na presença de Deus porque nós precisamos conhecer o caminho verdadeiro que leva ao céu. Aleluia. Saul poderia perder tudo, mas ele só não podia perder o trono que ele tinha de rei. Saul não queria perder a sua posição. Saul não queria perder a sua roupa de rei. Saul não queria perder o seu reinado, não. Saul não queria ceder o seu reinado. Só o Senhor é Deus, aleluia. Mas tinha um sendo levantado por Deus. Tinha um sendo levantado pelo Espírito Santo. Aleluia. Tinha um a qual já estava voltando a caminho. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos